Eu vou pedir aqui aos nossos palestrantes para se apresentarem, e antes de eu começar a fazer as perguntas, inclusive perguntas que foram encaminhadas pelos inscritos. Então, por ordem alfabética, doutor Leonardo e depois doutor Otávio, por favor. Queria iniciar agradecendo muito a Ana Paula. Eu acho que o que mais me credencia essa noite é que eu tive a honra de ser colega de turma na Federal de Ana. Depois eu segui a carreira de residência de cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço na USP de Ribeirão Preto, e então fiz o nosso doutorado em paralisia de corda vocal, um trabalho experimental, e daí defendi em 2005, voltei para Salvador e hoje trabalhei há muitos anos no Hospital Aristides Maltês, 15 anos, e hoje eu vivo mais como médico de consultório privado, de convênios, e sempre interessado em pesquisa, em leitura, em artigo, em publicação. Mais ou menos esse meu caminho. Obrigada. Muito bem, então, Ana, obrigado, né, pelo convite mais uma vez. Eu não tive aí o prazer de ter sido colega de turma da Ana, mas nós somos colegas de especialidade da medicina do trabalho. Eu sou Otávio, sou do interior de São Paulo, sou de Marília, e me formei pela residência médica em medicina do trabalho na Santa Casa de São Paulo, de onde eu estou, né, aqui falando com vocês. Leonardo, meu irmão, formado em Ribeirão Preto, está lá até hoje, há mais de 20 anos, na USP. Inclusive, sexta-feira vou lá assistir a tese de doutorado dele, ele é cardiologista. E aqui, seguindo em São Paulo, eu fiz, então, a residência, fiz uma pós-graduação em perícias médicas, fiz um MBA em promoção da saúde e qualidade de vida na ABQV. Eu me dediquei à saúde do trabalhador, trabalhei já como médico, início, né, como examinador, depois como coordenador, depois como gestor em empresas nacionais e empresas multinacionais. Já fiz perícia, né, perícia como assistente técnico. Me dedico também à área de acadêmica. Eu sou professor convidado de algumas pós-graduações há uns 10 anos. No campo de pesquisa, participei de algumas pesquisas, inclusive envolvendo a vacina da Janssen, como investigador aqui no Brasil, de um centro de pesquisa. E hoje me dedico, então, à gestão de saúde dos trabalhadores, palestras e aulas nesse mundo do trabalho, né? Onde a gente tem aí os desafios de estudar, e passei por vários ramos de atividade, inclusive hospitalar, né? De estudar as condições de trabalho, as repercussões de saúde, saúde mental, saúde física, e ajudar as empresas nessa gestão. Um pouco disso é a minha trajetória. Obrigada. O doutor Higino, acho que ele entrou e depois ele saiu, não foi, Léo? Eu acho que ele apareceu e deve estar alinhando alguma questão na Tecnologia. Logo ele chega. Aí ele entrando, você me sinaliza caso eu não eu fique atenta, né, à presença dele. Então, a vocês que chegaram, muito, muito obrigada pela presença. Vocês fiquem à vontade para contribuir aí no chat, e se quiserem também fazer algum comentário, por favor, é só levantar a mão, que aí a gente abre a possibilidade. Então, vamos começar aí com as perguntas, que também incluem as perguntas enviadas por vocês. A primeira, para a gente já ir aquecendo, é esse funil, né, na formação médica, com um volume muito grande de profissionais, mas sem essa possibilidade de acesso. Na visão de vocês,
o que justifica, né, esse descompasso aí histórico? E, principalmente, como eu disse logo no começo, uma quantidade agora cada vez maior de faculdades, né, privadas. Ainda por ordem alfabética ou a gente faz a inversão gentil agora com o Otávio conversando? Fique à Perfeito. vontade. Olha, deixa eu só arrumar aqui. Vocês me digam se o microfone vai ter alguma interferência que o fio estava enrolado. Estão escutando? Tudo bem? Bem, bem. Tá. Olha, já tem muito tempo, né, que a gente vem observando esse cenário. Acho que ano após ano essa demografia médica que é divulgada mostra esse crescente número de médicos formados no país em descompasso ao crescimento populacional nas proporções, né? E aí a gente está chegando nesse cenário de um boom de faculdades, onde a gente perde só para a Índia, se não me engano, no número de faculdades de medicina, especialmente das privadas em que foram abertas. E eu acho que nós temos um pouco das características socioculturais do nosso país que favorecem isso, né? Eu sou filho de médico, meu pai é médico também, de uma geração anterior. Ele já tem quase 50 anos de formado, 48, 49, se não me engano. Eu me inspirei nele para buscar a formação, né, da forma como ele atendia, especialmente no interior. E fiz a faculdade, já sou formado há um tempo, e a gente vê como as coisas mudaram e mudaram demais, né? Eu saí da faculdade fazendo plantão, e hoje acho que os formados preferem não fazer, preferem fazer outras coisas, ficam inseguros ou têm até medo. Já escutei isso também de alguns acadêmicos. A faculdade de medicina aberta, assim, de forma em grande número, a meu ver, tem aí questões comerciais, né, dos valores, é um negócio atrativo e você tem uma população com desejos aí de também, ao fazer o curso, tem os desejos de almejar sonhos, né? Aí de especialmente ganhos financeiros e ascensão social. Eu acho que nós temos uma realidade muito próxima disso, que favorece a abertura de vagas, o preenchimento, mas infelizmente a qualidade, a gente sabe, e a gente olha isso no debate público, né? A qualidade da formação está aquém do que se espera para uma boa parte dessas faculdades. Por isso, o exame aí que veio da OAB para os médicos, que é a mídia que está colocando, né, esse nome, tentar ter ao menos uma nota de nível, né, para que esses profissionais possam executar. Se isso está sendo necessário, obviamente a gente entende a qualidade do profissional que está aí, né, atuando quando recém-formado. Então, eu acho que, infelizmente, esse cenário tem um interesse como negócio por trás desse número indiscriminado de faculdades, porque mesmo depois de formado, a gente vê uma distribuição que não é equitativa de médicos no país. Se fosse, né, ainda distribuído onde há mais necessidade, a gente poderia ter outro cenário, mas não é isso que acontece. Então, eu vejo, infelizmente, como um cenário atual e futuro ruim, em ponto de vista de mercado, né, para o médico, e uma necessidade crescente de qualificação dos médicos que estão formados e especialmente os recém-formados. Acredito que a prova, essa OAB, né, ela pode ser um primeiro caminho para buscar uma melhor qualificação, mas nós precisamos olhar antes, né, na questão do curso aberto, da formação oferecida para esse profissional que vai sair e vai ser responsável pelo atendimento da população. Acho que era um pouco disso. Ana, nosso querido professor Gino já se encontra conosco.
Amigo Gino, nós começamos fazendo uma apresentação, e aí eu acho que seria bem oportuno poder ouvi-lo agora se apresentar, não, Ana? Perfeito, seja muito bem-vindo, professor, e agradecemos aí a sua presença e fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Ana. Vocês estão me ouvindo bem aí? Primeiro teste de microfone, então tá ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o prazer de estar aqui com vocês, né? Agradecer a Ana Paula, ao meu amigo Leonardo e Otávio Augusto, que eu estou conhecendo agora também. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui. E eu sou... para me apresentar, né? Eu sou médico aqui de Campinas, né? Formado na Unicamp. Já tenho uns anos de casa aí, né? Acho que esse ano eu fiz 37 anos de formado. E fiz a minha residência aqui também em cirurgia geral, depois cirurgia de cabeça e pescoço, daí que veio minha amizade com o doutor Leonardo. E estamos aí nessa luta, né? Tenho participado aí com residência médica já há bastante tempo, né? A gente treina os residentes, treinava no Mário Gatti, que é o Hospital Municipal aqui de Campinas, e agora na Unicamp, e a gente tem visto essas mudanças aí no ensino e na residência com preocupação. Mas vamos lá, então, vamos começar aí a discussão. Obrigado pela participação, pelo convite. Ana, se você me permitir, continuando o tema, Gino, a primeira pergunta foi exatamente essa desproporção entre uma explosão de vagas de faculdade de medicina e o funil da residência médica, né? Eu acompanho tudo que o Otávio comentou e acho que essa oferta de vagas para doutores no sentido popular do entendimento, né? Ela responde a uma demanda legítima e simples da população. A população quer ter médicos com eles, né? A população gostaria de não ter tanta fila no posto de saúde, não ter tanta fila nos atendimentos especializados. Por outro lado, se nós temos essa até explícita liberação de vagas, num número enorme, nós não temos uma negociação de política pública no sentido de, olha, você que está ganhando um bom dinheiro com sua empresa, oferecendo curso médico, vamos comprometer você com a formação da pós-graduação. Então, você, instituição que é faculdade, que está cobrando 10, 12, 15, 18 mil reais de mensalidade, vamos comprometer você, empreendedor, com a formação da residência. Você vai fazer uma parceria pública-privada, vai ajudar um hospital público a ter mais formação, a ter residente. Nós não vimos esse mesmo interesse de responder ao desejo da população de ter mais médico, né, que foi conseguida com essa exclusão de vagas. Nós vemos uma carência do comprometimento com a qualidade do médico formado, especialmente em as faculdades privadas terem um campo de experiência prática de hospitais. Você vê muitas vezes a liberação da faculdade privada sem a garantia mesmo do campo de prática de internato. Isso é construído muitas vezes de forma muito tênue, muito frágil, e aí o estudante, eu vejo a medicina como uma ciência teórico-prática. Não adianta só sabermos o conteúdo e não termos a capacidade de destrinchá-lo à frente da nossa matéria-prima, que é o paciente. Também não adianta a gente viver
acompanhando nos plantões o professor, o preceptor, aprendendo a operar, e não ter conteúdo teórico para fazer a reflexão, o diagnóstico diferencial, a melhor conduta. Então, assim, o que eu vejo há todo um interesse de oferecer vagas, há todo um interesse de aumentar o número de, entre aspas, doutores junto à população, mas nós não vemos o mesmo empenho de qualidade como política pública, tanto nos campos de estágio durante as faculdades, nem aí muito menos a residência médica. Então, apesar de responder esse anseio da população de ter mais médicos, nós vemos com muita preocupação, inclusive para aquele que ocupa a vaga de estudante de medicina, porque isso gera naquela pessoa uma série de inseguranças. Quer dizer, eu estou estudando e pagando caro, às vezes, estou me comprometendo com financiamentos que vão levar 10, 12, 15 anos para eu pagar, então eu já saio da faculdade tendo que trabalhar muito, porque eu estou com meu orçamento comprometido, e eu saio, às vezes, sem conseguir uma vaga de residência para uma especialidade, tendo que acabar naquela circunstância de plantonista de emergência, que deveria ser uma especialidade muito prestigiada em todos os países, porque todos nós podemos nos ver pacientes de uma emergência sendo atendido por uma pessoa sem experiência. E isso pode acarretar muitas situações graves. Então, a outra colocação que eu acho que carece é a carreira do emergencista, né? Muitas vezes, o que acaba acontecendo é aquela pessoa que gosta de emergência, ele fica 10, 12 anos trabalhando, ele vai cansando, e não há, muitas vezes, um entendimento, na maioria dos hospitais, de aproveitar a experiência daquela pessoa com 10, 12, 15 anos de plantão de emergência para ele ali passar a ser um coordenador, fazer uma visita horizontal, garantir qualidade do serviço. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, porque essa juventude conseguiu ter a vaga, mas ele vai sair com todas as pressões do mercado, inclusive financeiras, sem uma garantia de qualidade para se sentir seguro ao exercer a profissão. Então, essa é uma armadilha muito triste, que cada vez mais é bem montada pela estrutura que a gente vê, e não consigo entender uma política clara de poder público, de direcionamento público, para melhorar a qualidade das faculdades antes de pensar em abrir mais faculdade. Então, a gente acaba nessa fácil resposta. Não, o problema é médico, abre-se mais faculdade, independente da qualidade dela, e quando, na verdade, poderíamos agora tentar elevar o nível da formação, buscar resolver esses entraves, esse funil, e aí sim, depois disso tudo muito bem distribuído, como o Otávio falou, de uma forma equânime do Brasil, nas demandas necessárias, aí, talvez, numa próxima década, se pensar na quantidade de novo, mas o lugar comum tem sido aumentar o número de vagas, independente da qualidade. Eu queria até colocar agora, aproveitar, né, o doutor Higino, colocar na roda nessa discussão, considerando a sua ampla experiência na residência médica, né, que efetivamente se demonstra aí um funil, e tem aí sofrido, a gente tem observado os colegas, né, reclamando e pontuando as questões, né, o estresse, assédio, etc. Eu também, né, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso, né, da residência hoje, nesse cenário de alta pressão, e depois do Otávio, né, me falando assim, ele enquanto médico da assistência em hospitais, como é que ele
recebe, né, esses colegas, como é que ele avalia esses profissionais que estão aí nesse, né, nesse furacão. Obrigada. Então, Ana, essa história do funil aí, na verdade, eu estou sentindo um pouco na pele essa história, porque eu tenho um filho que acabou de se formar em medicina aqui na Paulista, em São Paulo, e ele está prestando exame de residência. O coitado está, sofrendo. Nota de corte acima de 85% da prova. E é uma situação muito, muito difícil mesmo que está encontrando. E quando ele manda a foto dos locais que ele vai fazer a prova, é lotado, muita gente mesmo prestando, e você sabe que não vai ter vaga para todo mundo, né? E claro, acho que isso já foi aqui bem colocado, né? Por que isso está acontecendo? Porque houve um aumento desenfreado de escolas de medicina, né? Uma política que talvez a intenção fosse boa, que é aumentar o número de médicos, mas eu acho que ela foi feita muito sem critério, né? Porque realmente você abre hoje escolas de medicina em escolas que não têm hospital próprio, não se exige hospital próprio, e a gente sabe que medicina tem que se aprender com um hospital, né? Com um serviço médico próprio. E outra coisa, faculdades de medicina abertas em locais que não tem professores, não existem professores treinados para ensinar. Então, a qualidade do ensino, lógico, fica muito prejudicada. Aí você pensa, né? Na residência, para você abrir vagas a mais de residência, você teria que ter, sim, hospitais próprios para fazer isso, você teria que ter um público, os professores qualificados para orientar, e você não tem, essas novas escolas não têm isso, não tem hospital e não tem professor adequado para oferecer, para formar vagas de residência. Então, abriu-se muita vaga de escola, e nós temos uma desproporção de médicos sendo formados hoje. Eu vi uma estatística que em alguns anos vai ter mais mais médico que enfermeiro no Brasil. É uma desproporção muito grande, né? E você não tem como abrir, acho que não tem como fazer mais vagas de residência nesse momento. Agora, eu vou dizer que tem também claramente o interesse comercial, né, nisso daí, porque as escolas de medicina, elas não são abertas, talvez a intenção fosse essa, ter mais médicos para atender a população, mas são escolas privadas, que são abertas na maioria das vezes, cursos caros, sem ter a qualificação necessária, e aí eu imagino o seguinte: com esse interesse comercial, é claro que as escolas não querem investir em hospital próprio, porque isso é custo para eles, né? Ter aluno é ganho, né? É fácil você abrir uma sala e colocar um monte de estudante de medicina pagando só o professor. Isso é um lucro muito grande para isso. Agora, vai fazer hospital. Fazer hospital, o lucro já vai deixar de ter lucro, né? Vai fazer residência, também não vai ter. E a residência médica, por outro lado, você vai abrir para quê? O residente não vai pagar, ele vai receber, né? Então, é mais um custo ainda para essas escolas privadas. Então, eu vejo um desinteresse grande dessas novas escolas em resolver esse problema, exatamente por causa disso. Bom. E considerando... doutora Otário. Não, desculpa, não. Acho que tem uma outra parte da pergunta, né? Não sei se é a minha vez já. Doutor Higino, em relação a a dinâmica, né, de uma residência médica. A gente sabe que tem uma lei que foi implementada em 81, e abaixo, né, disso aí foi estabelecido, né, uma jornada, uma carga horária para os médicos residentes. Nem sempre eles atuam, né, em instituições e locais com a estrutura adequada.
aí a gente precisa pensar, né, na qualidade, na segurança do paciente, o quanto isso também é um fator estressor para esse residente, como é que você, que está na prática, tem avaliado, né, tem percebido esse cenário, porque existe também, por outro lado, um aumento de queixas, né, desses colegas, e aí, depois o doutor Otávio, que atua em hospitais, pode fazer esse complemento. Fique à vontade também, né, doutor Leonardo, se você quiser falar, entrar e dar o seu depoimento. Obrigada. Então eu vou começar. Então, realmente é um grande problema essa carga horária dos residentes, né? Claro que ninguém consegue trabalhar em tempo integral, ficar de plantão uma semana inteira, né? Mas, então, é lógico que a gente precisa ter uma limitação de carga horária para esses residentes, né? Para eles terem um mínimo de descanso e um mínimo de efetividade, né, no trabalho deles. Por outro lado, chega a ser um problema, eu diria, principalmente nas residências cirúrgicas, né? Porque na residência cirúrgica, o residente ele tem que fazer cirurgia, ele tem que ter a prática, né? E se você, para alcançar essa carga horária máxima e você precisa ter mais residentes trabalhando, vai ter menos cirurgias para eles fazerem, né? Então, é um pouco difícil, às vezes, você chegar no ideal nessa conta aí, né? Ter o máximo de trabalho que eles tenham que fazer, porque eles aprendem na prática, mas realmente não ultrapassar o horário que eles precisam cumprir. Eu acho que é um desafio. Claro que precisa ser tentado, precisa ser feito. Bom, eu fazia muito as integrações de residentes, né, no hospital que eu atuava. E também a gente atende, né, os trabalhadores de saúde e os médicos ali que estão no dia a dia. Eu costumava dizer o seguinte, que a residência médica era um ponto de desequilíbrio na vida daquela pessoa. Um ponto de desequilíbrio que coloca o profissional em campo para atuar e também para aprender ao mesmo tempo. E aí tem artigo para ler, tem material para apresentar no dia seguinte, tem plantão, e a bolsa é de um valor reduzido e tem que fazer aí um plantão por fora para poder ter um rendimento, pagar as contas. Então, é um período em que muitos residentes se veem num ponto de desequilíbrio. Mudam de cidade, vêm para uma outra cidade, está num serviço diferente. São muitos estressores que eles acabam tendo que lidar. E, ao mesmo tempo, a gente sempre escuta aquele papo assim, né? Ah, mas quando eu fiz residência também era assim. Ah, mas quando eu fazia residência, não ter um colchão para dormir era normal. E aí, a gente também escuta uma coisa, a meu ver, que é perigosa, é essa, que eu escutei isso de um colega médico, né? Ah, Otávio, a gente normaliza o burnout. A gente normaliza essa situação desgastante o tempo todo. E só admite que está com algum problema mesmo na hora que a gente não aguenta mais. Então, eu acho que ao longo do tempo, e eu entendo, eu fiz residência também, né, tive uma carga horária também puxada, um ponto de desequilíbrio naquele período. Eu acho que a gente, por um lado, temos uma carga horária que precisa ser cumprida, sobretudo, o residente precisa aprender na prática aquele conhecimento, porque depois, muitas vezes, ele vai estar sozinho aplicando. Então, eu dizia isso muito aos residentes, né? É um período de desequilíbrio que tem que ser visto por um lado positivo, que é numa residência você espera-se, né? Que tenha a prática orientada, e por isso vocês vão adquirir
experiência e isso desgasta. É um investimento num desequilíbrio para ter um benefício depois, de estar sozinho e com confiança para executar a tarefa. Mas, por outro lado, a gente não pode replicar alguns padrões do que, porque para mim foi assim, eu dormia sem colchão, você também vai fazer, normalizando essa situação de sofrimento. Então, esse ponto de equilíbrio, aí falando já do cuidado do profissional de saúde, é algo bastante crítico, porque muitas vezes a gente normaliza esse sofrimento e não consegue desnormalizar, se é que existe essa palavra, né? A gente não consegue olhar para a organização da residência ou do trabalho do médico e falar, olha, dá para fazer diferente. Vamos tentar não ser ou não normalizar aqui no burnout. Dito isso ainda, né, pessoal, a gente tem um paciente hoje que, de fato, não é mais tão paciente. É um paciente que cobra, é um paciente que não quer esperar, é um paciente que tem um chat GPT ou até um Open Evidence na mão, ou uma outra inteligência artificial para ele checar o que o médico está fazendo. É uma família que está assistindo o que aquele médico, aquele residente está fazendo. Então, as pressões também por execução do trabalho, elas são diferentes. E isso tem que ser levado em consideração numa carga horária, num planejamento de trabalho, né? Eu fiz um estágio internacional, né, quando na residência, e assim, o que a gente tem de residência aqui para medicina do trabalho de 2 anos, fora são 3. O residente tem semestres dedicados à parte teórica, depois dedicados à parte prática. Tem uma organização um pouco diferente, onde eu não via uma normalização de burnout, como eu escutei isso de um colega falando, né? Então, eu acho que tem caminhos para a gente poder dar qualidade no ensino. Na própria Santa Casa, onde eu fiz a residência aqui em São Paulo, recebíamos alunos do Japão para poder pôr a mão, fazer uma sutura, porque lá não podia fazer. Tinha que ter a formação toda completa para depois ir na prática. Vinha sextonista do Japão para poder fazer sutura, né? Para poder pôr a mão, para poder aprender. Então, eu acho que os desafios, aí como José e Gino colocou, eles estão em precisamos dar uma qualidade para este residente, ou melhor, também temos que olhar a jornada de trabalho dos profissionais de saúde como um todo, não normalizar algo que é de sofrimento, porque, sob pressão também, muitos serviços estão só fazendo a esteira rodar de pacientes e não estão colaborando para o ensino próprio do aluno, né? E buscar esse ponto de equilíbrio é discutir essa cultura que a gente tem de pressão, de residência, que tem que ser assim, que todo mundo vai sofrer, porque senão não aprende. E temos que ver por um outro lado, um lado mais positivo, de qualificação, de respeito aos limites, de contexto que a gente está inserido, né? E onde essa residência está inserida. É um desafio para nós que estamos na área de saúde do trabalhador, junto às gestões, juntos a todos, para repensar esse ensino, né? Essa qualidade que tem que ser dada ao profissional, ao residente, de uma maneira adequada. Quer fazer algum comentário? Sem querer chover no molhado, porque os colegas que me antecederam foram muito competentes, eu vejo que nós estamos num momento muito delicado. A imprensa noticia, inclusive, um tema duro, que é o suicídio entre profissionais de área de saúde. E isso tem que ter uma reflexão de todos nós, no sentido de entender por que se ceifa, né, a vida, é o bem mais precioso, quer dizer, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida. E aí eu acho que a questão é muito complexa. Nós não vemos no Brasil uma carreira pública prestigiada em todos os seus aspectos para o profissional da área de saúde. Eu dou muito o exemplo da enfermagem. Eu acho que a enfermagem, eu sou muito sensível ao que eu testemunho a enfermagem passar em todos os tipos de hospital.
aquela família que é estressada, eu diria até grosseira com a enfermagem, aí chega a figura do médico, aí eles ficam educados. Então, assim, se nós médicos sofremos, eu acho que a enfermagem sofre, assim, a enésima potência, né? Nós temos vários países que a enfermagem é tratada com muita atenção, os honorários que as enfermeiras recebem são muito dignos. Isso tudo atrai uma qualidade de profissional, de ser humano mais sofisticado, mais estudioso. E, na verdade, assim, nós médicos, muitas vezes, passamos pelo hospital, mas quem é os olhos e ouvido da medicina é a enfermeira. É a enfermeira ou o enfermeiro que detecta um problema precoce, que comprometido liga às 3 da manhã para o cirurgião, para chamá-lo, convocá-lo para voltar para o hospital. Quer dizer, não há medicina boa sem uma boa enfermagem. A alma, nós, né, Gina, que somos cirurgiões, nós sabemos que a alma do hospital é a enfermagem. A melhor coisa que existe para um cirurgião é operar num hospital que tem uma enfermagem boa. E aí, a gente está conversando aqui de uma profissão que não tem quase que prestígio, de carreira pública, de remuneração, de atenção, de prestígio social. Isso tudo vai gerando um caldo, né, um ambiente de fragmentação, de estresse. A enfermeira tem que ter 2, 3 vínculos. Quer dizer, qual é a qualidade desse ser humano nesse dia a dia tão puxado, né? E aí, assim, ao mesmo tempo, essa explosão de suicídio, né, de profissionais da área de saúde. O profissional da área de saúde se suicida algumas vezes mais do que outras profissões. E como é que a gente enxerga isso? E na ponta extrema, como o Otávio falou, olhar o copo meio cheio. Eu tinha o maior desejo de aprender, de sorver todo o conhecimento da minha residência médica, e não sou melhor do que ninguém, mas eu via com muita oportunidade aqueles anos da residência médica. Eu sempre ficava contando, era muito claro para mim que aquilo acabando, a bolha que me protegia de um erro ia acabar. Então, a residência, eu acho que a cirurgia a gente consegue sentir isso muito, porque, pelo amor de Deus, não há nenhuma falsa pretensão aqui ou arrogância. Mas, assim, enquanto o clínico prescreve a medicação, o cirurgião ele tem que se transformar no produto remédio, no ato manual que ele faz. Isso gera uma carga de autocobrança, porque nós podemos, através de nossos gestos manuais errados, matar uma pessoa, sequelar uma pessoa, e isso é muito duro de se trabalhar emocionalmente. Então, eu sempre vi esse aspecto que Otávio comentou. Aqueles anos de residência, para mim, era o maior investimento que eu poderia fazer numa futura paz advinda de uma segurança de experiência feita, que a residência me dava. Então, é claro que tivemos preceptores e preceptores que só sabiam enganar e preceptores que eram muito generosos, independente do temperamento, né? E você vai buscando aprender o melhor de cada um e tentar não ser influenciado pelo pior de cada um, já que nós somos seres extremamente complexos, né, com coisas boas e ruins. Então, assim, eu acho que tem uma dialética aí muito complexa, que é a grande oportunidade de você aprender um ofício na residência e, ao mesmo tempo, tentar manter uma saúde mental, não repetir modelos de estresse, de cobranças, da cultura do sofrimento como aprendizado. Então, esse pente fino emocional aí tem que estar o tempo inteiro afiado, né? E tem crescido também na literatura, eu vou nem compartilhar aqui com vocês, até porque é objeto meu de mestrado,
que é o que a gente chama de constrangimentos morais, da frustração moral, a injúria moral e o transtorno da injúria moral. E a área de saúde, ela é um público extremamente, é um público-alvo da manifestação desses sintomas, desses diagnósticos, que a gente não vê falar aqui muito no Brasil, e está muito recente no mundo, é, e que a gente intitula como burnout, né? Então, todas as vezes em que o médico residente se vê frente a um dilema, né, um dilema ético, então, está ali com 5 pacientes graves e não tem, por exemplo, nenhum preceptor, estava aqui me lembrando do livro né, do Leonardo, daqueles 3, quem é que ele vai atender, e não tem ninguém para dar o apoio. Então, todas as vezes onde a gente se sente traído, né, pela hierarquia, pelo superior, pela instituição, quando a gente de ver determinadas cenas, a gente não pode impedir isso, ou a gente se sente culpado por ter feito algo que a gente sabe que é errado, são eles se chamam, né, a gente chama de eventos injuriosos, né, moralmente injuriosos, e que são gatilho também para o adoecimento. E aí, eu gostaria de ouvir como é que o doutor Higino enxerga isso, a perspectiva futura, né? O Otávio trouxe a questão da normalização, né? O doutor Leonardo também trouxe a experiência dele. E como é que o senhor enxerga este modelo em crise? É um problema, né? Na verdade, a residência médica não deveria ser um local em que o residente tenha que tomar decisões sozinho, né? Mas, na prática, não é bem assim que acontece. E assim, lembrando da época, da minha época de residência, que já faz bastante tempo, já era assim. Então, a gente não tinha sempre o preceptor à nossa disposição, e muitas vezes a gente tinha que tomar a decisão sozinho mesmo, e provavelmente erramos muito por causa disso, né? Mas a gente tentava minimizar esse problema da melhor maneira possível. Se não tinha um preceptor lá, pelo menos a gente tentava ligar para alguém, tentava correr atrás de alguém quando podia, né? E, e realmente isso é um problema. Não sabia que já existia um termo para isso, esse dano moral para situações como essa, que certamente a gente já viveu, né? E até o doutor Otávio falou do burnout, né? Na minha época de residência não existia esse burnout, né? Não existia esse termo, mas certamente nós vivemos ele. A gente só não tinha um nome para dar para aquilo que a gente vivia e que não sabia que poderia procurar ajuda para isso, né? Então, realmente é uma questão para ser pensada toda essa saúde mental do residente e do médico, né? A vida inteira acho que a gente passa por isso. Leonardo, você quer falar? Por favor, eu queria também acrescentar, incluir a situação de fragilidade do educador. Porque, veja, nós temos, de certa maneira, um encontro de gerações, aquela geração que se formou com tudo que Otávio e Gino falaram, né, que não tinha limite, não tinha a referência das 60 horas, e que se normalizava o burnout, se normalizava até a exaustão, até os eventos mais lamentáveis, de erro por fadiga, incapacidade de pensar, de situações de choque, né, entre profissionais por estresse, com uma geração que corre o risco de achar que não é bom se esforçar,
Então, assim, a gente tem dois extremos, né? Dois extremos dialogando no cenário do hospital. E aí eu queria também comentar de quão é difícil hoje em dia, quão é necessário sofisticar e dar competência ao formador. Quer dizer, eu e Gino somos de uma geração que o normal era você trabalhar até não poder mais, você entrava para instrumentar uma cirurgia e ela podia durar o tempo que fosse, era humilhante você pedir para sair, para ir no banheiro, para fazer uma necessidade básica. Aí vem essa geração com essa formação e está educando uma geração que tem várias, entre aspas, regalias da lei, várias condutas para proteger esse aluno, esse novo profissional, de situações estressantes. Então, são duas gerações que têm que entrar em harmonia, e aí, é claro, há problemas para o residente, mas também há problemas para o educador. O preceptor, muitas vezes, já se sente ameaçado. Como é que eu chamo a atenção para esse erro? Qual é o tom de voz que eu uso? Como é que eu calibro a necessária educação que eu preciso passar? Porque também há um risco de pessoas meio que de cristal, que não podem ouvir algo que para a nossa geração era banal, né? O tom de voz alto, e chamar, aí a gente está vivendo um momento de muito imbricado, muito complexo, porque são mundos diferentes que têm que conviver e extrair daí a melhor convivência para o bem de todos. Então, assim, não tem, eu acho que não tem um guia, um livro que ensine, exige-se muito da inteligência emocional, do respeito, mas, assim, eu queria chamar a atenção para isso, o educador hoje, o preceptor, ele tem que ter um jogo de cintura para dizer o óbvio, às vezes, né? Para dizer o óbvio, para fazer, às vezes, uma geração mais jovem ter mais empatia, entender que, ok, tem 60 horas, mas aquele paciente está morrendo. E aí, vamos dar mais uma hora para salvar aquela vida? Então, eu falo que, assim, na residência de cirurgia, também, pelo amor de Deus, nada de presunção, mas há situações extremas. O paciente, se não fizer uma cricotireoidostomia em 3 minutos, ele fica descerebrado. E aí, quem banca esses 3 minutos se o tempo das 60 horas já passou? Então, aquele compromisso de Hipócrates, né, com o próximo, da empatia, e força um pouco uma necessidade de maleabilidade num cenário de emergência, num cenário extremo. Então, assim, precisamos respeitar e criar a cultura do novo médico, não achar que só a técnica valida tudo, que a técnica está acima de tudo, é um ser humano ali, e também temos que resguardar e proteger a geração que educa. Os professores, que muitas vezes estão numa situação fragilizada, porque não se pode fazer isso, não é politicamente correto aquilo. Então, a coisa ficou bem complexa, e o que é que a gente vê? Muita gente boa com medo de entrar na docência, com receio de entrar na docência, e às vezes fazendo meio termo, não, já que eu não posso falar isso, aquilo, vou fazer ouvido de mercador, vou ser docente até aqui. Então, é uma coisa que compromete os dois lados, né? A gente tem que saber domar esse monstro de uma autoridade, seja para um lado ou para o outro, para que realmente não vire um monstro, né? Pensando aí nos líderes, né? Pode falar, doutor. Bem rapidinho, eu acho que aqui a fala do Leonardo foi muito boa,
porque talvez a gente chegou num ponto aqui que é o tema, né? Quando a realidade testa o sonho. E aí as duas partes que o Leonardo colocou. O educador que sonhou em chegar a ser educador, preceptor, respeitável, ele vê uma realidade para ele de encarar talvez essa nova geração que está testando o sonho dele. E ele está pensando se ele continua ou se ele vai ser mesmo educador, preceptor. E o residente chega também com um sonho que ele vê na parte dele, que acho que não era aquilo ali que ele queria. Então, o contexto que a gente vive é esse, né, que o Leonardo colocou. Eu sempre gosto de olhar também uma coisa, a gente está falando do tema de residente, né? Meu pai foi residente de residir. Acho que muitos novos residentes não sabem nem da origem do termo residente. Meu pai morou no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. Ele dirigia ambulância e ele limpava a sala de emergência, muitas vezes, quando precisava. Então, essa geração, né, que residiu num hospital, inclusive eu era bebê, minha mãe ficava comigo, encarou uma realidade estressora, sim, de uma forma que hoje mudou tudo, né? Então, esse desafio de saber fazer essa organização da residência, do preceptor, do médico residente, ela é uma arte a ser deflagrada, porque, como o Leonardo colocou, na ciência médica, a gente não tem muita exatidão ali. E nos mecanismos aí de adoecimento, né, a gente muito fala, não pode ter voz de comando, não pode ser comando-controle, tem que ter uma autonomia. Falando da residência, às vezes não é assim. Então, o paciente morrendo, existe uma voz de comando, que precisa ser feito aquilo. E não tem tanta autonomia para uma situação crítica, para uma emergência, para uma cirurgia crítica. Se tem ali o preceptor, tem que ter um comando. E aí, o residente, né, tem que executar. E depois ainda tem que estudar por que executou aquilo. Então, esses descompassos que estão aí na prática do cuidado com a saúde, onde voz de comando e controle é exigido, e que às vezes para outras categorias profissionais tem que ser mais equilibrado, essa questão da ciência médica não ser exata, de muitas coisas poderem acontecer, e essa visão também da expectativa, né? Será que o residente consegue ver que o ponto de desequilíbrio da residência é para poder ter um benefício futuro, onde ele vai tomar decisão sozinho? Será que isso também é visto, ou ele está vendo a residência como algo a ser cumprido para ter a especialidade, para ir fazer uma outra prática? Então, eu acho que tem uma complexidade de contexto, tem uma complexidade de gerações que precisam ser alinhadas na hora de se montar ou na hora de se estruturar. De novo, aqui a gente volta, né? A organização do trabalho, a organização da residência médica tem que levar em conta essas variáveis que não são exatas. Obrigada, e é importante também a gente, né, quem vai nos assistir, inclusive depois, que a gente também está tratando desse assunto, né, trazendo a medicina no trabalho, porque a gente está, né, com essa realidade da saúde mental no trabalho, da necessidade de identificar os estressores, e como é complexo, né? Aqui a gente está testemunhando a complexidade, né, da nossa profissão. E pegando justamente esse gancho da dor e do sofrimento, né, do conflito, tenho duas perguntas da audiência. A medicina permite realizar muitos sonhos, tantos profissionais quanto pessoais. Em algum momento da sua trajetória, da trajetória de cada um de vocês, houve um sonho ou desejo pessoal que precisou ser adiado ou abandonado em função da profissão médica? Acho que vamos por ordem alfabética aqui de novo. Como vamos fazer agora? Pode ficar à vontade, doutor Gina. Então, eu vou começar. Não, é assim, olha,
Estava aqui pensando, né? Se teve algum sonho que eu precisei adiar. Acho que eu tenho conseguido realizar os meus sonhos grandes, mas sempre assim, daquele jeito apertado, né? Porque a medicina sempre veio em primeiro lugar, né? Então a gente arruma um jeito de fazer uma viagem que a gente quer, mas faz uma viagem curta para voltar logo, porque a medicina está sempre em primeiro lugar. Eu tenho o hobby de música, né? Então eu arrumo um tempinho para tocar meu violino, que eu toco violino, mas sempre aquele tempo pequeno, né? Não dá para tocar tanto quanto eu queria. Mas assim, eu não deixo de fazer, mas talvez não quanto eu gostaria, né? Mas eu gosto de dedicar esse tempo principal para a medicina também, porque é um sonho também. A medicina é um sonho. Então, eu consigo realizar um sonho meu, que é ser médico. Ajudar as pessoas e ensinar as pessoas, isso sempre foi um sonho também. Ordem alfabética, né, Otávio? Então, eu acho que Gino falou uma coisa muito importante. Eu sempre sonhei em ser médico, eu sempre quis ser médico. E eu não consegui, não foi fácil para mim ser médico. Eu gostava muito de política na época estudantil, e aí perdi meu primeiro vestibular, tive que fazer um segundo vestibular. Então, assim, eu quis muito ser médico, e aí é claro que você realiza um sonho na sua profissão, né? Agora, eu também acho que nós, seres humanos, quanto mais habilidades desenvolvemos, mais experientes e melhores médicos seremos. Então, eu não tenho dúvida que o fato de Gino aprender e tocar um instrumento dá a ele um recurso para interagir com outros seres humanos que quem não toca não tem, né? Então, quanto mais ricos enquanto humanos formos, né, podermos aprender arte, aprender cultura, aprender língua, nós, como o nosso material, a nossa matéria-prima é o ser humano, quanto mais habilidades humanas nós desenvolvermos, melhor exerceremos essa interação. Agora, é claro, como o Gino bem colocou, o tempo fica escasso. Bom, o que eu tenho a dizer, assim, falando da questão de sonho mesmo, né? Porque muitas pessoas têm desejos e não sonhos. Pegando até aqui o gancho, Lacan diz que desejo é aquilo que faz falta, você quer suprir, que é algo mais material. E sonho é algo mais que te projeta, né? O sonho é ser, e desejo seria ter. O que eu posso dizer da medicina, que a qual exige uma dedicação, sim, né? Exige estudo, tempo. Para mim, os sonhos eles podem ter sido adiados ou ter sido um pouco mais prolongados para atingi-los. E muitos desejos, sim, eu não deixei de ter ao longo de todo esse tempo na construção, né, do almejo dos sonhos. Acho que todos passam por isso, aquele plantão, principalmente no início de carreira, que você está no Natal, que você não está com a família, as bodas de 50 anos dos meus avós, que eu não fui, e outras situações mais pontuais. Mas meus sonhos de construir uma família, de ter um local, esses vieram, talvez não na velocidade, não da maneira, porque a dedicação à medicina também veio. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer, assim, sonhos, eles, sim, eles vieram de uma maneira um pouco, não como queria, ou no momento, mas vieram, e muitos desejos ficaram para trás mesmo. Perfeito para a gente encerrar a nossa live, a segunda pergunta que foi feita pela audiência, né? Quando justamente essa realidade do sonho, né, como vocês trouxeram, como
Qual seria a dica de ouro de vocês para evitar o sofrimento que pode se transformar em adoecimento? Porque a realidade é essa, ela está posta. Se vocês pudessem dar uma dica para os colegas, até também para responder a esse nosso colega que fez a pergunta. Por ordem A alfabética? gente vai, Jim. Sorry. Não, pode falar, Leonardo, eu falo depois. Você que me ensina tanto, você me dá tantas dicas, essa aí você vai tirar de letra. Eu vou ficar feliz até de aprender. Então, não, tem que pensar aqui. Assim, eu acho que a gente sofre muito na carreira médica, mas exatamente porque a gente quer fazer o melhor. Então, a gente sofre porque a gente, sei lá, eu, por exemplo, sempre tive uma dificuldade em falar não, então eu vou aceitando, oferece um emprego, eu falo sim, oferece vem num congresso, eu falo sim, e então isso cria estresses, lógico, e talvez talvez seja de bom tom a gente aprender a falar não às vezes e não pegar tanta coisa para fazer que a gente corra o risco de não dar conta, né? Outra dica, sim, que eu falo é faça o que gosta, né? Então, o que me faz não sofrer tanto na medicina, apesar do tanto que eu me dedico, é que eu gosto do que eu faço. Então, se você gosta do que faz, você vai se dedicar e, e realmente relevar algumas coisas que passam um pouquinho do horário, às vezes, e tentar resolver do melhor modo possível. Pegando um pouco o que o Otávio comentou, né, a questão da felicidade, do desejo e do sonho, me lembrou um pouco, Otávio, o Viktor Frankl, né, que escreveu Em Busca de Sentido, né, um psicanalista austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração, perdeu seus pais, perdeu sua esposa, seus irmãos, e identificou num grupo de prisioneiros algo que os motivava a seguir em frente quando tudo era retirado da pessoa, né? Então, assim, eu acho que a residência médica, pelo amor de Deus, não estou comparando, mas a residência médica tem um A pouco residência é dessa, quase um campo de concentração, né? a depender do preceptor. Então, assim, eu acho que se a gente busca o sentido do que a gente faz, se a gente busca o que Gino comentou, né? Fazer o que gosta, o que dá prazer, a gente vai se realizando apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Então, mais do que o hedonismo das relações prazerosas de sexo ou de poder, a buscar o sentido do que você vive, acho que é um bom norte para diminuir o sofrimento. Concordo com o Leonardo, e assim, dados estatísticos dos Estados Unidos mostram, né, que a violência ao profissional de saúde, ela pode chegar, ela é, né, 10 vezes maior do que a posição que está em segundo lugar no ranking. Então, lá eles têm profissionais de saúde, professores, que talvez não seja muito diferente do país, e temos aí depois profissionais de segurança. Então, numa nossa realidade, que é essa que a gente já discutiu aqui, e sabendo que tem muita violência por trás, o sofrimento, de fato, ele faz parte, ele está presente, né, nas rotinas dos profissionais de saúde.
E como eu concordo com o Leonardo, muitas vezes eu acho também que vai ter coisas que a gente vai fazer que a gente não gosta, que vai estar ali, que você vai ter que executar, né? E dentro dessas condições todas em que a gente vive, de pressões, de violência, de fato, o que a gente executa tem que fazer sentido. Não fazer sentido, para mim, aí é uma questão de sofrimento crônico. Não tem nada pior depois de uma carreira ou depois de muito tempo você falar, mas tudo que eu fiz aqui não tem sentido. Perdi meu tempo. Não era isso que eu planejava, não era esse o meu sonho. E eu acredito que, ao não fazer sentido, o profissional pode e deve optar, escolher por outro caminho, outra especialidade, outra forma de trabalhar, outra maneira de ver, buscando o que faz sentido para ele. Não ter vergonha disso, né? A gente acha que o médico, se formou médico, cardiologista, vai ter que ser isso até aposentar. Eu acho que não é esse o caminho, né? Se o sentido foi perdido, né, se não era aquilo, eu acho que todos temos o direito de se reinventar, e a carreira médica muitas vezes permite isso, exige força de vontade, mas o sentido tem que estar presente. Perfeito, né? Como é importante a gente escutar uns aos outros e crescer, né? Eu nunca imaginei que nesse momento, mesmo sabendo do tema, nós iríamos dividir tanto os nossos sonhos, mas também o que a gente compartilha, né? Que é o sofrimento, que é o esforço, que são os desafios, são os problemas que são reais. Acredito que é muito importante aprofundar esse assunto, né, nos hospitais, nas instituições de saúde. O próprio doutor Otávio fez uma palestra a respeito disso em um congresso, para que isso que nos afeta de forma positiva, mas também nem sempre positiva, ela efetivamente encontre os caminhos, né? Quem vai fazer isso somos nós, que estamos na prática, mas a partir da escuta e do autoconhecimento. Então, eu quero encerrar, né, esse momento. A gente ultrapassou só alguns minutos, agradecer a compreensão de vocês, né, agradecer a presença, né, de todo mundo, né, quem estava aqui ao vivo, quem vai assistir depois, quem contribuiu com as perguntas. Muito obrigada. Recomendo também a leitura do e-book que está no Amazon, que foi escrito aqui pelo Dr. Leonardo, doutor aprendiz. Também escreveu um livro que fala sobre a dor do trabalho, né, quando o trabalho dói, está na Amazon. Essa live vai estar disponível no YouTube da Escutares amanhã. Vou também mandar a gravação para os palestrantes. E, para efetivamente a gente dar o tchau, as últimas palavras, vamos agora começar do Dr. Otávio, no sentido inverso. Obrigada. Tá joia. Obrigado, Ana, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, conhecendo aí novos colegas e debatendo um tema tão importante. Acho que temos um mundo aí bastante bunny, né? Bastante complexo para atuar. Dividir as experiências aqui foi bacana. Espero ter provocado aí quem está escutando as reflexões. Obrigado. Ana, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de ouvir Otávio, aprender bastante, de ter meu amigo e professor de tantas coisas, o Higino, aqui conosco, e realmente só agradecer a sensibilidade do tema e a forma como você conduziu. É isso aí. Então, já foi falado realmente muito interessante. Aprendi muito com o Otávio, obrigado. O Léo sempre. Agora que eu descobri hoje, então, que o Léo ele fala tão bem assim porque ele era político, né? Então, já, já agora descobri o seu segredo, Léo. Você ainda é um grande político, né? E Ana, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo tema, né? Muito oportuno.
e aprendi mais do que ensinei hoje, então eu estou feliz com isso. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Boa noite, professor. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Otávio. Tchau, tchau.